Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 8. A jornada de volta. Seção 1. A direção do currículo. O conhecimento não é a motivação para se aprender esse curso. A paz, sim. Então, o objetivo desse livro aqui, desse curso, de Um Curso em Milagres, não é só adquirir mais conhecimento, só acumular conhecimento. É obter a paz, é vivenciar a paz aqui na Terra, esse reino dos céus. Esse é o pré-requisito para o conhecimento, somente porque aqueles que estão em conflito não estão em paz. E a paz é a condição do conhecimento, porque é a condição do reino. O conhecimento só pode ser restaurado quando satisfaz as suas condições. Isso não é uma barganha feita por Deus, que não faz barganhas. É simplesmente o resultado do seu mau uso, do nosso mau uso, das suas leis em função de uma vontade imaginária que não é a sua. Eu vou retomar essa frase aqui agora por causa das letras maiúsculas. É simplesmente o resultado do seu mau uso, do nosso mau uso, das suas leis, ou seja, das leis de Deus, em função de uma vontade imaginária, que é o ego, que não é a sua, que não é a vontade de Deus. O conhecimento é a sua vontade. O conhecimento é a vontade de Deus. Se está se opondo à sua vontade, como pode ter conhecimento? Eu te disse o que o conhecimento te oferece, mas talvez ainda não considere isso totalmente desejável, porque se considerasse, não estaria tão pronto para jogá-lo fora quando o ego pede a sua aliança. As distrações do ego podem parecer interferir com o teu aprendizado, mas o ego não tem nenhum poder para te distrair, a não ser que você lhe dê o poder de fazê-lo. A voz do ego é uma alucinação. Não pode esperar que ela diga: eu não sou real. Ou seja, a gente não pode ficar esperando que o ego diga: nossa, eu estou te iludindo, eu sou uma ilusão, eu estou te fazendo viver em função do sofrimento, da culpa, do medo. A gente não pode esperar que o ego nos diga isso, porque isso não vai acontecer. Entretanto, não te é pedido que dissipe sozinho as suas alucinações. Meramente é solicitado a avaliá-las em termos dos seus resultados para você. Ou seja, quais os resultados nós estamos tendo na vida a partir das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos, nas circunstâncias como um todo. São esses resultados que vão nos dizer é, que tipo de pensamento nós estamos alimentando, se são as alucinações do ego ou se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Se você não as quer, com base na perda da paz, elas serão removidas da sua mente para você. Cada resposta ao ego é um chamado para a guerra, e a guerra, de fato, te priva da paz. No entanto, nessa guerra não há oponente. Essa é a reinterpretação da realidade que tem que fazer para garantir a paz e a única que jamais precisa fazer. Aqueles que percebem como oponentes são partes da sua paz, da qual está desistindo por atacá-los. Olha que lindo isso, gente. Todo aquele que nos causa alguma reação, alguma raiva, algum medo, alguma situação de conflito, eles são mestres na nossa vida, tentando nos ensinar como adquirir mais paz, amor, aceitação, respeito, gratidão. Tudo isso a gente não consegue enxergar quando movidos pela voz do ego. Mas eles, cada vez que a gente atacar cada um desses aspectos nessas pessoas, nos relacionamentos, a gente vai estar
se excluindo da paz, automaticamente. Como é possível ter algo do qual você desistiu? É uma pergunta. E ele complementa aqui, ó, compartilha para ter, mas não desiste da paz para você mesmo. Então, se chega uma raiva, compartilha amor. Se chega uma intolerância, compartilha paciência. Se chega um julgamento, compartilha o reconhecimento da perfeição em cada um de nós. E assim por diante. É sempre um processo contínuo, gente. Isso não vai acabar porque a gente resolveu entrar no caminho. Não vai terminar. A gente tem que manifestar isso a cada dia, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Quando desiste da paz, está te excluindo dela. Essa é uma condição tão alheia ao reino que não pode compreender o estado que prevalece dentro dele. O seu aprendizado passado não pode deixar de ter te ensinado coisas erradas, simplesmente porque não te fez feliz. Olha que lindo! Ou seja, se a gente olha para trás, a gente vê incontáveis situações que trouxeram sofrimentos, incontáveis relacionamentos que trouxeram conflitos, dor. E isso ele está falando, esse aprendizado passado não pode servir como referência para que a gente seja feliz. A gente tem que abrir mão desses aspectos todos, com muita gratidão, com muita compaixão. Compaixão primeiro, por nós mesmos, né? Com base apenas nisso, o seu valor deve ser questionado. O valor daquilo tudo que a gente tem carregado, daquilo que a gente vem arrastando por anos, de todo o sofrimento, de todos os medos, de todas as incompreensões, todos os julgamentos, as dores, tudo aquilo que nos aniquila como um ser humano, que nos coloca diante da vida ou como uma vítima ou como um ser superior a todos. Todos esses aspectos, a gente deveria questionar o valor disso. Se isso não está me trazendo felicidade, por que eu continuo carregando isso ou nutrindo isso na minha própria vida, no meu próprio ser? Eu posso mudar a hora que eu decidir mudar. Então, não é falar, não, tem coisa que foi muito difícil de superar. Foi, mas superou, ficou no passado. Então, transforma aquele momento que você tem poder, que é o momento presente. O que passou, nada do que passou, eu tenho o poder de mudar. Eu posso sim ressignificar todo o sofrimento e todas as dores do passado como algo que me coloca nesse estado de consciência pleno, de que tudo teve um propósito. E a gente é a soma daquilo tudo que a gente viveu, e graças a todas essas situações conflitantes, sofridas, é que a gente consegue hoje estar aqui ouvindo um curso em milagres. Quantos de nós demorou muitos anos? Eu mesma, gente, eu falo sempre, quando eu falo quantos de nós, tudo começa comigo. Eu mesma demorei anos para sair de muitas coisas que eu não compreendia, até ouvir um curso em milagres pela primeira vez. E isso fez toda a diferença na minha vida. Então, eu tenho certeza que cada um que está aqui agora, compartilhando esse conhecimento, porque é sempre uma troca, né? O que eu estou lendo aqui, que não vem de mim, porque eu apenas uso a minha voz como um instrumento de comunicação dessa sabedoria toda, que é linda. Eu estou compartilhando. E vocês também, quando mudam aspectos do próprio ser de vocês, na vida de vocês, vocês também estão compartilhando algo melhor, porque muda o nosso comportamento, muda os nossos pensamentos, muda as nossas emoções. E essas mudanças transformam a nossa realidade. Se o aprendizado almeja a mudança e é sempre esse o seu propósito, está satisfeito com as mudanças que o teu aprendizado te trouxe? Mais uma reflexão aqui, mais uma pergunta. A insatisfação com os resultados do aprendizado é um sinal do fracasso do dito aprendizado, pois significa que não conseguiu o que queria. O currículo da expiação
É o oposto do currículo que estabeleceu para você mesmo, mas assim também é o seu resultado. Se o resultado do seu currículo que a gente mesmo, cada um de nós estabelecemos para a nossa vida, te tem feito infeliz e se quer um outro resultado diferente, obviamente é necessário uma mudança de currículo. Ou seja, aquilo que já foi falado. Qual caminho eu vou seguir? Qual aspecto do meu ser eu vou dar ouvidos? Para qual? Para esse ser ilusório que é o ego, a voz do ego, ou para esse ser divino que é quem realmente eu sou? A primeira mudança a ser introduzida é uma mudança de direção. Direção para tudo, direção do meu comportamento, do meu pensamento, da minha fala, das minhas ações, tudo o que envolve todos os aspectos da minha vida. Um currículo significativo não pode ser inconsistente. Por quê? Porque tem consistência ao longo do tempo. A gente vai vendo os resultados acontecerem a cada dia. As situações vão melhorando, as pessoas, os relacionamentos. A gente, com a gente mesmo, o nosso relacionamento, o nosso autorrelacionamento melhora bastante. Mas, se esse currículo é planejado por dois professores, cada um acreditando em ideias diametralmente opostas, não pode ser integrado. Se é desenvolvido por esses dois professores simultaneamente, cada um apenas interfere com o outro. Por isso que não tem consistência, porque eu começo no meu caminho, aí eu começo nesse caminho mais elevado, de repente eu dou ouvidos para o meu ego, aí eu volto de novo para o estágio anterior. Aí eu retomo de novo. Então não tem consistência. Eu não me mantenho firme a cada desafio, a cada situação. Isso conduz à flutuação, mas não à mudança. Os voláteis, ou seja, aqueles que o tempo todo estão oscilando, não têm direção. Porque uma hora está na direção do ego, outra hora está na direção do espírito. E assim não podem escolher uma direção, porque não podem abandonar a outra, mesmo que essa outra não exista. Seu currículo conflitado lhes ensina que todas as direções existem e não lhes dá uma referência racional para a escolha. Então, o conflito ele gera essa dúvida. Ah, gente, será que é o caminho, que é esse o caminho certo ou é aquele? Aí eu saio escolhendo aleatoriamente, ou seja, dando murros em pontas de faca. Porque aí cada situação ou me coloca um pouquinho adiantado ou me faz voltar alguns passos para trás. Então, por isso que o currículo não pode ser conflitado. O currículo é todo esse entendimento, essa sabedoria que nos coloca na direção daquilo que é o voltar para a casa do Pai, é o vivenciar aqui a plenitude, a abundância, o amor, a prosperidade, o estado de fluidez, de paz, é vivenciar o reino dos céus. Ou seja, tem as instruções, tem o caminho certo, mas a gente não sabe ainda, porque a gente está conflitado e escolhe ouvir duas vozes. A total falta de sentido de um currículo tem que ser inteiramente reconhecida antes que uma mudança real de direção venha a ser possível. Não pode aprender simultaneamente de dois professores que estão em total discordância a respeito de tudo. O currículo conjunto dos dois apresenta uma tarefa de aprendizado impossível, porque conflitam, são direções opostas. Então, por isso que não dá para ouvir duas vozes. Eles estão te ensinando coisas inteiramente diferentes, de formas inteiramente diferentes. O que poderia ser possível, exceto que ambos estão te ensinando sobre você mesmo. A sua realidade não é afetada por nenhum dos dois, mas se escutar os dois, a sua mente ficará dividida em relação ao que é a sua realidade. Fim da leitura do livro-texto.